Sim, Sr. Vereador, mais representantes dos serviços municipais da cidade de Lisboa e das cidades vizinhas, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Depois das pistas cicláveis e das ciclovias, agora as bicicletas partilhadas. Eu queria só começar por fazer um pequeno statement antes de falar deste tema. Neste momento ainda está um concurso público internacional a decorrer, que não está formalmente e totalmente concluído. Esse processo só termina com o visto do Tribunal de Contas, logo que tenho alguma reserva em relação a algumas informações que poderei partilhar, mas ainda assim, em todo caso, há muito que poderemos falar sobre este projeto. Devem ser a perguntar porque é que está aqui a EML, digamos, a falar deste tema. Certamente todos conhecem a EML, nem sempre às vezes pelas melhores razões, nós às vezes costumamos deixar os envelopes nos vidros dos condutores de Lisboa, mas este projeto inaugura, digamos assim, de forma mais a sério a entrada da EML na área da mobilidade. É uma empresa de estacionamento, mas agora com o bike sharing vai dar o passo grande para a área da mobilidade. Já temos também a operação de elevadores para facilitar a mobilidade pedonal, estamos a trabalhar nos meios mecânicos de acesso ao castelo. No fundo, gradualmente, a EML vai alargar o seu âmbito de atuação dos estacionamentos estricto sensu para um conceito mais vasto de mobilidade, e aqui o projeto de bike sharing vai ser assim um grande projeto que vai inaugurar esta era. Vamos já ver aqui se eu consigo puxar isto, não está a passar. Olha bem. Então, o tempo já vai avançado, eu vou tentar pedalar rápido para chegar a horas e cumprir aqui. Vamos basicamente correr de forma muito rápida estas etapas, porque é que isto, um projeto de bicicletas partilhadas é interessante para a cidade de Lisboa. Vamos ver um bocadinho o que é que se faz por esse mundo fora, nesta área dos sistemas públicos de bicicletas partilhadas. Vamos tentar perceber qual foi a metodologia para se encontrar a dimensão do bike sharing de Lisboa nesta primeira fase. Vamos também passar aqui um bocadinho pelos modelos de fornecer e prover este serviço à cidade, até porque houve muito ruído de informação nos jornais sobre isto, só para ficarmos claros quando é este tema. Vamos falar um bocadinho dos termos do concurso, naquilo que é possível falar nesta fase, e depois terminaremos um bocadinho o que é que será a experiência de utilização para os utilizadores com o sistema que estamos a trabalhar. Vantagens. Já todos certamente viram em várias cidades sistemas de bike sharing, basicamente, estamos a falar de docas com bicicletas espalhadas em vários locais da cidade, em que o utilizador pega a bicicleta num lado, numa doca, e larga na doca mais próxima do seu local de destino. É basicamente disto que estamos a falar. Naturalmente, isto tem uma série de vantagens, quer para os utilizadores, é uma forma muito fácil de viajar, flexível, rápida, segura agora para as ciclovias e muito acessível, barata, desse ponto de vista. Além de que faz bem à saúde, há estudos que demonstram. Do ponto de vista da cidade também, e há vantagens óbvias, não é? Todos sabemos os problemas de congestionamento com que as cidades se batem, Lisboa não é exceção, a questão das emissões, que é muito crítica, especialmente em algumas áreas da cidade, e desta forma o bike sharing permite, de certa forma, ajudar a resolver estas externalidades negativas da mobilidade, e depois tem a vantagem de permitir a integração, no nosso caso, por exemplo, os parques de estacionamento, em particular os parques de estacionamento de zona, a pessoa pode deixar o carro estacionado e depois fazer o chamado last mile, a última parte do seu trajeto de bicicleta, ou sai do transporte público, que nem sempre leva exatamente até ao seu destino final, pode pegar a bicicleta para fazer o percurso, e de certa forma, por isso é que os sistemas de bicicletas partilhadas são tão interessantes para as cidades. Obviamente isto está longe de ser um tema ou uma solução nova, vamos fazer aqui em Lisboa, ou seja, como se pode ver, há mais de 900 cidades no mundo que já têm sistemas de bicicletas partilhadas, ou seja, pela Europa há largamente disseminado, América do Norte, América Latina, também na Ásia, de modo que de facto este é um tema que já está muito estudado e todas estas consequências, estas vantagens do bike sharing são largamente assumidas e estão conscientes em todas as outras cidades. Nós olhamos para vários, em particular alguns estão aqui perto, não é? Barcelona, Madrid tem a vantagem, ou como entrou mais tarde, tem a particularidade de ter um sistema só com bicicletas elétricas, começaram com 1600, agora já fizeram um alargamento
para cerca de 2.000 bicicletas. Paris é dos sistemas mais antigos aqui na Europa, e dos maiores, não é? 20.000 bicicletas, será alguns já tiveram a oportunidade de experimentar. Tem Londres também, começou com as bikes e agora mudou para patrocinador para um Santander Bikes, também tem imensas bicicletas, 10.000. Todos esses sistemas funcionam bem, na maior parte dos casos, e de facto têm dado um contributo muito importante para a mobilidade urbana nas respectivas cidades. Então, e aqui para Lisboa, como é que seguimos aqui a metodologia para pensar o que é, digamos assim, muito ensinamento de um sistema de bike sharing para, numa primeira fase, carregar aqui na nossa cidade? Para além de estudar um conjunto de casos de várias cidades, uns que correram bem, outros que correram menos bem, e aprender com os erros dos outros também, este é um tema muito estudado, existem já relatórios muito interessantes, têm todas as métricas, com as áreas, com o sistema desta natureza deve cobrir, com a área mínima crítica, com a dimensão mínima, com as distâncias de estações, tudo isto já está muito caracterizado, não é propriamente assim ciência nova. Nós temos naturalmente estas duas práticas e, no fundo, escolhemos um conjunto de localizações para as estações de bike sharing aqui de Lisboa, cumprindo algum destes critérios, começando desde logo, e como já falámos, pelos interfaces de transporte público, para esta complementaridade e intermodalidade, para que este meio de transporte, porque a bicicleta partilhada é essencialmente um meio de transporte público, possa fazer o last mile. Naturalmente, tivemos que instalar, ou pensamos em instalar, estas estações perto dos locais onde de facto há procura, não é? Onde há emprego, onde há universidades e escolas, onde há grandes espaços culturais, e também, naturalmente, perto de zonas residenciais, perto de municípios onde há potencial ciclável, está coordenado com as localizações também daquilo que vai ser a rede de ciclovias que o vereador acabou de apresentar, de modo que foi esta metodologia e estes os critérios que levaram a este dimensionamento do sistema. Nesta primeira fase, então, e resumindo, o que está a pensar são 140 locais, 140 estações, não é? Cada um dos tópicos e as obras, e 1.410 bicicletas espalhadas por estes 4 grandes polos ou áreas da cidade. Naturalmente, o Planalto Central, como já aqui foi falado, onde está a grande área do emprego e da concentração, toda a parte também ribeirinha, incluindo a Expo, e 2 eixos de ligação, digamos assim, entre estas duas áreas. Agora, só uma breve passagem pela questão como é que isto vai ser disponibilizado, em que modelo. Basicamente, os sistemas de bike sharing que existem por esse mundo fora podem ser providos, disponibilizados segundo 3 modelos de negócio, digamos assim: os de iniciativa pública, os de concessão e de prestação de serviços. O que é que isto quer dizer? Iniciativa pública são casos em que é a própria autarquia, ou um braço armado da autarquia, da Câmara, uma empresa local, municipal, ela própria presta um serviço, digamos assim, de bike sharing. É o operador, são eles que fazem toda a parte da gestão deste novo meio de transporte. Existem alguns exemplos nesse caso. Nós aqui na cidade de Lisboa, naturalmente, entendemos que não é adequado, porque a INEL tem experiência de estacionamento, mas neste tema ainda não tem naturalmente experiência, de modo que não fazia sentido, apesar de tudo, isto não é ciência muito, digamos assim, nova, mas tem as suas especificidades e nós, neste momento, ainda não estamos preparados para fazer uma operação desta natureza, pois entendemos que sermos nós próprios, a empresa municipal, fazer a sua operação, não fazia sentido. E de modo que isto foi discutido, discutimos esta opção e debatemos o nosso estudo nas 2 outras opções. No outro lado, no outro extremo, digamos assim, temos um modelo de concessão. O que é que isso significa? Dá-se a um privado a operação total, digamos assim, do sistema. E a autarquia, digamos assim, lava ali as mãos e fica completamente à margem deste processo. Contudo, controles sobre este serviço foram ou não cumpridos. Muitas vezes, em alguns casos, nós temos também informação, essa informação nem sempre chega pelos destinatários, ou do concessionário, para a autarquia, e de modo que isto aqui era tudo feito por uma empresa privada. Tarifários, receitas, campanhas de prevenção rodoviária, se o fizerem ou não, ficaria tudo no privado e, digamos assim, na autarquia, que só descaberia, eventualmente, a concessão do serviço. E depois há aqui um modelo misto, que é a prestação de serviços, em que, basicamente, contrata-se um operador que fornece o sistema e que o opera. Mas a parte
parte das receitas e da relação do cliente fica do lado da autarquia, neste caso do lado da EMEL. Ou seja, no fundo, há quem encomenda a solução, faça a sua operação cotidiana, mas a relação com o cliente final e as receitas dos tarifários, eventualmente a venda de publicidade, ficam do lado público, neste caso do lado da EMEL. E foi por aqui que optámos. Porquê? Porque entendemos que este modelo tem um conjunto de vantagens, esta terceira via, digamos assim, da prestação de serviços. Não só dá uma grande flexibilidade, porque sempre que se quiser alterar um tarifário, fazer uma integração tarifária com o transporte público, realocar estações, mudar os tecidos, expandir, toda a parte de negociação com o concessionário fica mais leve, porque nós só estamos a contratar o serviço, só pagamos com base nos custos. Tudo o que tenha mexidas ao nível da receita dos tarifários está do lado da Câmara e não temos toda a flexibilidade para o fazer. E de modo que isto aqui dá uma flexibilidade muito grande à cidade para poder customizar e adaptar o sistema àquilo que vão ser as reais necessidades em função de como a procura responder e daquilo que for necessário a cada momento. Por outro lado, desta forma, toda a informação fica do lado da cidade. Ou seja, toda aquela questão que agora está muito em voga do Big Data, do processamento desta informação, nós com isso percebemos bem quais são os padrões de mobilidade da cidade e poder ajustar este sistema e outras políticas de mobilidade àquilo que são os padrões das pessoas e ter este contacto direto com o cliente final é muito importante e muito valioso. Também falámos de algumas cidades, de certa forma, se lamentam não terem toda esta informação do seu lado em virtude de terem modelos de concessão totalmente derivados. Depois, por outro lado, também houve aí muita confusão nos jornais, houve aí mentes iluminadas que pagaram o valor global do concurso para estas bicicletas todas, a sua operação em anos, dividiam pelo valor pelos 1.410 bicicletas e seguiam assim valores astronómicos, até quem disse que se poderia quase comprar um Smart pelo preço da bicicleta. De modo que, obviamente, essas contas não fazem nenhum sentido, já vamos ver porquê. Mas uma coisa que temos é que neste modelo, em que eu estou a pagar ao operador o custo de fornecer os equipamentos e de os operar, e toda a parte, digamos assim, da estimativa de receita fica de fora, se eu quisesse por esse valor dentro de uma concessão, eu tinha que estar a estimar a altura, estimar tarifados e tinha aqui uma incerteza de receita de que o concessionário privado se iria proteger e nos ia cobrar um prémio de risco. E de modo que no final estes modelos acabam por ser mais caros, porque quando eu dou uma concessão, eu tenho que estimar os custos da prestação de serviço e as receitas que me podem adquirir, antes de conhecer como é que ela vai funcionar, porque também não vai cidade. E o concessionário iria fazer as suas contas e iria exigir um prémio de risco para cobrir, de certa forma, alguma incerteza que pudesse haver naquilo que vai ser a receita final que este sistema vai dar. Além de que, estando do nosso lado, nós podemos explorar estes equipamentos e estas bicicletas e totens, as apps e os sites como suporte publicitário, e isso é mais uma receita do sistema. Bem, dito isto, não é mais caro e, de facto, achamos convictos que esta é a melhor opção. Falando aqui muito em passando do concurso que está a decorrer. Ou seja, segue este modelo, nós tivemos que desenhar então um procedimento concursal, um concurso público internacional, que basicamente segue esta lógica. No fundo, o que é que estamos a falar? Estamos a falar do fornecimento das bicicletas, 1.410 bicicletas, estamos a falar do fornecimento e da instalação das 140 estações, naqueles locais da cidade que vimos há pouco, e estamos a falar da parte mais crítica, que é depois a operação logística de todo este sistema durante 8 anos. E estamos a falar da atividade diária de reposição de bicicletas, das rotas que estão cheias, para as que estão vazias. Estamos a falar da parte da manutenção, da vendida, da reativa, da reposição de equipamentos em caso de vandalismo, esperemos que haja pouco, na questão da relocalização de estações, deixarmos também uma margem para a expansão, se verificarmos que perto do interface de transporte público as docas que temos não chegam, estão na procura para poder chegar, ou seja, tudo isto está, digamos assim, contemplado e, naturalmente, estão aqui níveis de prestação de serviço. De modo que mesmo o argumento de que isto devia ser tudo feito por um privado, porque assim garante-se que o serviço é melhor prestado. Não, é um equívoco. Aqui nós temos a contratar o mesmo serviço, o fornecimento e a operação, e eles têm que estar mesmo a cumprir
medidas de serviço, como se fosse uma concessão. É que as receitas dos tarifários da elétrica fica do lado da ANEL e da Câmara. De modo que o cumprimento dos medidas de serviço é idêntico do modelo de concessão ou de prestação de serviço. Não é por esta razão que não haverá um serviço tão bem prestado. Isso é um completo equívoco. Pusemos um concurso a uma base de 20.900. Neste momento, essa proposta que foi selecionada pelo júri, sobre a qual há uma intenção de adjudicação, está em curso, baixou 20% fruto da concorrência que houve entre candidatos. Ou seja, então, este modelo, de facto, foi interessante, teve vários candidatos a concorrer, gerou concorrência e permitiu baixar o valor, também é importante. Agora, este valor, neste caso, dos 23 milhões, é para fornecer todas estas bicicletas, todas estas docas, permitir alguma expansão, fazer esta manutenção durante 8 anos. Okay? Mas este não significa o custo líquido que isto vai significar para a ANEL ou para a Câmara. Como neste modelo de prestação de serviço, nós temos uma lógica de encargo dos custos de comprar o serviço. Aqui terá que ser descontado todo o valor de receitas do tarifário que as pessoas vão pagar, os utilizadores regulares, nos espaços grandes, mensais ou anuais, os utilizadores, digamos assim, mais turistas, que vão ter uma espécie de um bilhete diário. Bom, esse valor das receitas é o valor da Câmara, da INEL, neste caso, vai ter que ser adquirido lá pelo número. Não é? Aquelas despesas que vamos ter, do lado dos custos, só do lado das receitas. E o encargo líquido será a diferença dos dois. Além do tarifário, teremos ainda que acrescentar as receitas da publicidade. Nós vamos fazer uma consulta pública ao mercado para vender este espaço publicitário, para quem quer a melhor oferta. Isto vai ser por procedimento público e de forma totalmente transparente. De modo que aquelas contas de pegar naquele valor, digamos, da contratação, e dizer que aquilo vai ser uma mecânica da bicicleta vai para não ser banco, é uma completa tonteria, não é? De modo que há a organização de receitas que têm que ser tidas em conta, e por isso aquelas contas não fazem. Muito bem. E para vermos, mesmo assim, tendo em conta só esta dimensão de custos, sem considerarmos as receitas, mesmo assim nós estamos dentro do que são os valores de referência do setor, ou seja, de um conjunto de bike-sharing que foram implementados na Europa. Existe este estudo, este Optimizing Bike-Sharing in Cities, que de certa forma uma teoria que já tem muito bem sistematizado os custos destes sistemas, e eles repartem sempre em duas dimensões. A dimensão do CAPEX, que é o investimento dos equipamentos, que é preciso pôr no museu, é preciso pôr bicicletas e docas na cidade, e depois a parte substancial deste investimento, que é operar isto tudo, neste caso durante 8 anos, que é a parte do OPEX. E aqui é que está o peso. Este pesa 80%, o investimento inicial, em média, só pesa 20%. E com estes valores, nós, da proposta da invenção da adjudicação, que temos neste momento, no que toca ao CAPEX, ao investimento inicial dos equipamentos, já estamos no limite inferior do intervalo. E na parte da operação, que é que pesa mais, estamos claramente abaixo do limite inferior do que são os custos médios dos sistemas que existem na Europa. De modo que, quando alguém diz que isto de facto é caro ou estamos a pagar mais, é completamente erro, é um equívoco, está errado, é falso, e gostava que não mostrassem, então, com números, porque é que estão a dizer isto. Outra questão é, o bike sharing vai custar algum dinheiro à ANEL para a cidade? Certamente irá. Não é de esperar que o valor das receitas dos tarifários, que queremos que sejam baixos, para que isto seja muito utilizado e seja uma espécie de transporte público. Ainda que suportados pela publicidade, é possível que não venha a cobrir todo aquele encargo do concurso, nós vamos ter que pagar ao prestador de serviço. Mas, naturalmente, isto é também uma espécie de transporte público. E o Sr. Presidente da Câmara já tem missões de manhã, de facto não conhece serviço público de transporte que seja, de certa forma, lucrativo, ou não tenha a ver com participação pública. Na prática, todos os sistemas de bike-sharing que conheço e que estudamos têm esta dimensão de serviço público e que têm que ser financiados. Podemos ir para o caso de Madrid, em que é a autarquia que o seu orçamento financia diretamente a prestação daquele serviço, ou há formas indiretas de financiamento, seja pela publicidade, nós também vamos referir a essa, ou seja, por uma subvenção pública indireta, com as receitas do estacionamento a pagar o eventual déficit, que é o caso da acontecer aqui na cidade de Lisboa, e talvez por isso este projeto também esteja na INEL. De modo que notícias de que isto é caro, de que
facto não há racionalidade, não, são completamente falsas, por isso queria perder aqui algum tempo, tenho isto completamente claro. Muito bem, agora como é que vai ser então usar o sistema? Ao contrário de outras cidades, este sistema não vai ser só para residentes, em muitas cidades é muito difícil uma pessoa que não seja residente, por exemplo, numa outra cidade do país, passar um fim de semana, ou um turista, aceder, porque é preciso ir a um guichê ou pedir um cartão de marcar papéis, de facto, pode haver essa via para os residentes, mas aqui haverá uma via muito escrita para os residentes ou para os visitantes nacionais, turistas ou para os turistas estrangeiros, que é que estão a passar numa rua, em uma doca com bicicletas, o próprio sistema lhes liberta um Wi-Fi grátis, por exemplo, para não terem custos de transação com internet, de roaming e tudo mais, e descarregam uma aplicação agora, introduzem, registram-se, neste caso dos turistas, introduzem cartão de crédito e em 2, 3 minutos estão a sacar a bicicleta. O processo será tão restrito quanto isto, para estas inovações, faça outras soluções, que é as docas darem Wi-Fi, no momento de poder retirar a bicicleta. Esta app dá também informação em tempo real, qual é a estação mais próxima, se tem bicicletas disponíveis, se não tem, pronto, tudo isso, isto será tudo muito intuitivo, muito fácil de utilizar. O tarifário ainda está em passar pela Câmara, não posso mostrar, ainda não está completamente fechado, mas certamente será muito acessível. No fundo, o que a cidade quer é que isto seja um meio de transporte flexível, seguro, barato, económico, que as pessoas possam usar como meio de transporte do SMAI. Em termos de prazos, a ideia é que este projeto, com estas 1.410 bicicletas, com estas 140 estações, esteja implementado naquelas 4 grandes áreas da cidade de Lisboa, ainda antes do próximo ano, 2017, e esperemos que no próximo ano, por esta altura, digamos, já todos, ou muitos de nós, temos a cidade de ir de bicicleta partilhada para esta conferência. Tudo por agora.